É com imensa alegria e grande satisfação que neste momento, aproveitando a oportunidade que Deus nos dá, iremos, com a permissão do mesmo, estamos gravando este vídeo. E nós vamos falar sobre o Gênesis, tá? Irmãos, vai ser uma série de vídeos sobre o Gênesis. Hoje nós vamos falar que a criação é obra do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso quer dizer que não foi somente Deus que criou o universo. Lá estava o Filho e o Espírito Santo. E nós vamos ver alguns tópicos nesse tema. O livro de Gênesis não apenas fala de Deus, Criador, mas também deixa claro que a criação é obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Vamos ver. Em primeiro lugar, Deus Pai é a fonte de todas as coisas. Deus Pai, certo? É a fonte de todas as coisas. Tanto é, irmãos, que o versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como já enfatizamos, irmãos, esse texto coloca por terra a ideia de que a matéria é eterna e também refletua isso o ateísmo, o panteísmo, o politeísmo, o evolucionismo. O universo teve um começo, porque antes do começo só Deus existia. Ou seja, só Deus é eterno. O universo não foi criado no princípio de matéria pré-existente. Deus trouxe à existência o que não existia. Isto é, do nada ele fez tudo. Este é o Deus que nós o adoramos e o servimos de todo o nosso coração. Irmãos, Deus trouxe à existência a terra e os céus. Eles não existiam. E todos os mundos estelares foram criados em suma. Todo o vasto do universo tem o próprio Deus como Criador ou como sua única fonte. Tudo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, Deus Espírito Santo é o energizador de todas as coisas. Gênesis 1, 2. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre as faces do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isto quer dizer que o Espírito Santo estava no início de todas as coisas, ou do universo. Alguns estudiosos que tentam ver nesse versículo um hiato de tempo entre a criação original e o aparente caos aqui descritos. Os defensores dessa teoria do hiato tenta encaixar nesse período a queda do mundo angelical. No entanto, a teoria do hiato é uma tentativa de conciliar
o registro da criação com o evolucionismo, a fim de justificar que a Terra é muito mais antiga que a raça humana. O texto, porém, não nos permite essa interpretação. A narrativa de Gênesis, da narrativa da criação em Gênesis 1, fala sobre as etapas pelas quais Deus trouxe a forma, a terra uniforme e os seres a terra vazia. Não há contradição entre o registro do versículo 2 com a narrativa da criação do versículo 1. A criação inicial, do versículo 1 e 2, não estava completa, como se constata no final do sexto dia da criação. Na verdade, ela foi realizada em etapas. Você pode ler todos os versículos do capítulo 1. Você vai ver que é por etapas. Poderíamos então traduzir os 2 primeiros versículos assim: no princípio Deus criou o espaço, vamos resumir, viu, irmãos? O espaço e a matéria. E a matéria criada era inicialmente sem forma e inabitada. O Espírito Santo parava sobre as águas, energizando-se a obra criada, trazendo vida à criação de Deus. Isso está de acordo com o que diz a Escritura. Observe, irmãos, que o Espírito Santo de Deus já estava sobre as águas, criada também por Deus. Envia o teu Espíritos e eles serão criados. Não poderia haver criação sem o Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente e assim renova a face da terra. O Espírito Santo tem a função de dar vida, às coisas criadas e renovar a face da terra. Em terceiro lugar e último lugar, irmãos, Deus, Filho, é revelador de todas as coisas. Somente Deus pode revelar o futuro, porque somente Ele conhece o futuro, porque Deus é passado, presente e futuro. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Diz o versículo 3, haja luz e houve luz, quer dizer, estava na escuridão. Tudo era escuro. Deus criou por meio da sua palavra. Através da palavra, todas as coisas foram criadas. A palavra, irmãos, é o verbo, né? A palavra é o verbo, e o verbo fala da criação divina. Como diz o apóstolo João. João 1, versículo 3. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Deus, eu sei que foi feito, mas sem Deus, nada daquilo que foi feito se fez, irmãos. Você está entendendo, irmãos? Por exemplo, a terra foi feita por Deus, mas a terra não produz nada sem Deus. Você foi criado por Deus, mas sem Deus você não tem vida. Irmãos,
O Filho, o Deus Filho, é o agente da criação e foi por meio dele que Deus fez o universo. Leia lá em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 2. O apóstolo Paulo diz, pois nele, Paulo está dizendo, nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades, tudo foram criados por meio dele e para ele. Você foi criado por meio de Jesus, ok? E para Deus. Você não foi criado para o diabo. Não, você foi criado para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mesmo que trouxe a luz das trevas é aquele que resplandece em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus eterno. Em 1 Coríntios 4, 6, Jesus é o verbo divino que se fez carne. João 1, de 1 a 14. Ele é a luz do mundo. E quem? Ele é a luz do mundo. Em quem não há treva nenhuma. Não existe trevas em Jesus. Isso quer dizer, Jesus não tem sombra, porque ele é luz sem sombra. Ele foi também quem trouxe a luz ao universo na criação e traz luz aos que são regenerados para viver uma viva esperança. Somente Deus tem este poder de transformar e de criar todas as coisas. Permita que Deus transforme o teu coração. Deixa Deus criar dentro de ti uma viva esperança para a vida eterna. Deus em Cristo abençoe você, toda a sua família, o nosso Brasil, a Assembleia de Deus no mundo, que prega a doutrina sem inovação. Deus em Cristo abençoe a todos. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe e dê o seu like. Amém, Jesus, e amém.